E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre intervalos musicais. Esse é um vídeo que eu já estou há muito tempo programando para fazer, é um conteúdo longo e extenso também, porque aqui eu vou tentar colocar um pouco da parte teórica e também da parte prática, como a gente vai estudar, como a gente vai entender e tudo mais. E teve um inscrito aqui no canal, Juraci Camargo, que pediu também um vídeo sobre isso. Então, aproveitando que o inscrito pediu e era um assunto que eu já estava programando para fazer, eu decidi fazer esse vídeo. Se você também tem alguma sugestão de algum vídeo, de algo que você queira aprender, deixa seus comentários aí que eu leio, e aí, se possível, eu monto um conteúdo, uma videoaula sobre o assunto que você tem interesse. Lembrando que nos meus vídeos aqui, se você olhar na descrição, tem sempre os capítulos dos assuntos. Porque os meus vídeos são mais extensos, eu sou um professor que eu prefiro errar pelo excesso e não pela falta, então eu tento explicar bem detalhadinho tudo, e aí eu sei que algumas pessoas elas já têm um determinado conhecimento prévio, e às vezes não vale a pena ela ficar vendo coisas que ela já sabe. Então aqui eu deixo os capítulos para justamente você pular para as partes que você tem mais interesse. Mas é sempre bom, se você tiver tempo, assistir o vídeo inteiro, porque às vezes ali eu passo algum detalhe, algum macete, alguma técnica que você ainda não sabe e pode te ajudar no seu tocar, tá bom? Mas tá aqui de qualquer forma, quem quiser já pular para a parte prática ou ver alguma outra dúvida, tá lá aqui, tá sempre a descrição no vídeo. Primeira parte que a gente vai abordar é um pouco sobre a teoria musical, sobre o que é intervalo em termos musicais. Aqui eu não vou tentar me estender muito com a parte teórica, tá? Porque eu quero fazer um vídeo que seja mais prático do que teórico, mas eu acho importante a gente entender a parte teórica. Então aqui eu vou fazer um pouco de um resumo da parte teórica. Se você sentir que faltou alguma coisa para explicar, ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí que eu te respondo, tá bom? Quais são os motivos da gente aprender intervalos musicais? Por que a gente aprende os intervalos musicais? Bem, primeiramente porque assim, os intervalos musicais, eles são tipo o tijolinho da teoria musical. Sem ele você não consegue construir nada. Se você não entende intervalo, você não vai conseguir entender nenhuma outra estrutura musical. Você não vai conseguir entender a escala, você não vai conseguir entender acordes, você não vai conseguir entender campo harmônico. Então, assim, o intervalo, eu brinco com os meus alunos, que o intervalo é como se fosse o abecedário da teoria musical. Se você não sabe o abecedário, você não aprende a ler, você não aprende nenhuma palavra. Então, se você não aprende de intervalo musical, você não consegue desenvolver musicalmente em termos teóricos, porque você não vai conseguir entender como que se formam os acordes e tudo mais. Você até pode entender na prática como as coisas funcionam e tal e tudo mais, mas você não vai conseguir ter esse entendimento um pouco mais abrangente. E os intervalos também, eles ajudam a gente a entender também como é que funciona o nosso instrumento, né? Como é que funciona a guitarra, como é que elas são, principalmente assim, a coisa que eu acho mais básica, que todo mundo tem que entender quando você está num nível um pouco mais elevado, você tem que entender como as cordas estão relacionadas, qual o intervalo que a gente afina uma corda para a outra, né? Porque isso é muito importante para você entender a relação de estrutura, de shapes que você vai usar. Por que quando eu faço uma oitava aqui é assim e quando eu faço aqui é esse jeito? Por quê? Porque o intervalo em que as cordas são afinadas é diferente da corda Sol para a corda Si. É um intervalo de terça maior e não um intervalo de quarta justa, que é do Mi para o Lá, do Lá para o Ré, do Ré para o Sol e do Si para o Mizinho. Então, assim, você entender o intervalo, você começa também a entender meio que a anatomia do seu instrumento, como a guitarra funciona. E aí fica mais fácil de você entender shapes de acorde. Por exemplo, tem muita gente que não se liga nisso, mas o acorde de Mi maior e o acorde de Lá, ele é o mesmo shape, né? Só que o que acontece? Como quando você desce para baixo, a corda Si, ela é afinada um meio tom a menos, essa nota que está na corda Si, você tem que compensar e jogar uma casa para frente. E aí você tem a mesma estrutura, a mesma relação intervalar entre as notas. O acorde de Ré, igual. Se eu descesse aqui, por que eu tenho que pegar essa corda Si, ela tá uma casa a menos, então eu tenho que jogar para frente. E aí ficou a mesma relação intervalar. Então, teoricamente, na prática, o acorde de Mi, o acorde de Lá e o acorde de Ré, em termos intervalares de estruturas, eles são iguais. Só que como no começo às vezes você só enxerga a forma como seus dedos estão posicionados, você não se liga nesse tipo de coisa. Então você até que tem dúvida e quer entender mais esse tipo de coisa, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu falo exatamente desses estágios de evolução dos instrumentistas, que é quando você para de olhar para os seus dedos e começa a olhar mais para a relação de notas, a relação de intervalos. Por isso que é importante a gente aprender intervalo. O que são intervalos musicais? Bem, intervalo, a palavra intervalo, ela é uma medida entre dois eventos, né? Por exemplo, assim, você está trabalhando, aí você tem um intervalo. Isso é uma medida, né, no caso de tempo, em que você vai parar de trabalhar e voltar a trabalhar. Então são dois eventos e você está mesurando esses eventos.
No caso da música, intervalo musical nada mais é que a medida entre duas notas, né? A distância entre duas notas. E aí a distância que a gente está falando aqui é a distância que a gente mede semitons ou tons. Existem outras culturas que não utilizam a mesma afinação que a gente usa. Por exemplo, música indiana usa uma afinação diferente da nossa, da música ocidental. Música árabe, música turca também tem outra afinação. E assim por diante. Existem várias culturas espalhadas pelo mundo que não usam esse mesmo sistema que a gente afina nossos instrumentos, tá? Mas, para quem toca violão e guitarra, a gente vai afinar sempre nessa afinação padrão, que seria a afinação temperada, dividido em 12 partes iguais, tá? Mas enfim, isso daí é um assunto bem teórico sobre afinação, quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre isso. Para nós que somos guitarristas, é muito fácil a gente visualizar as distâncias, porque assim, cada casinha aqui, né, o espaço entre dois traços, é um semitom. Por exemplo, se eu estou nessa nota Sol e ando para essa nota Sol sustenido, eu ando uma casinha, ou seja, eu ando um semitom. Se eu estou nessa nota Sol e vou para a nota Lá, eu estou andando dois semitons. Ó. Do Sol para o Sol sustenido é um semitom, do Sol sustenido mais um semitom. Então, dois semitons, ou a gente pode chamar de um tom. Tá? Eu aqui, no nosso vídeo, eu vou falar tudo em semitom, porque fica um pouco mais fácil das pessoas entenderem. Tá? Mas, se você ver, de repente for ler um livro ou for ver um vídeo de uma outra pessoa explicando distâncias de intervalos, pode ser que ela fale em tons e semitons. Por exemplo, o intervalo de quarta justa, que é do Sol para o Dó, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 semitons. Mas tem gente que pode falar que é 2 tons e meio. Por quê, né? 5, você pega e divide por 2, dá 2,5, entendeu? Então, é a mesma coisa, só que a gente está usando ou a medida inteira, que é o tom, ou o semitom, que é metade, tá? Mas é bem simples de entender. Os intervalos são essas distâncias de uma nota para outra. Por exemplo, né, eu dei aqui o Sol pro Dó, eu andei 1, 2, 3, 4, 5 semitons. E nada mais é do que isso, são distâncias, tá? Só que essas distâncias, elas vão receber nomes, né? Então, que nem eu falei aqui, do Sol pro Dó, é uma quarta justa. Ué, da onde surgiu esse nome, quarta justa? Da onde a gente tira esse nome, tá? E aí vão ter outros nomes. Então, segunda maior, segunda menor, terça menor e assim por diante. Então, primeiramente, a gente vai entender esses nomes. Como é que funcionam esses nomes? Então, assim, lembrando que intervalo é a distância entre duas notas, tá? E aí, essas distâncias, dependendo da forma que eu chame essas duas notas, elas podem receber nomes diferentes. Aí que é o que dá um pouco de confusão na cabeça dos alunos. Mas vamos por parte. Então, por exemplo, se eu estou aqui no Sol e ando uma casinha, essa nota aqui, ela pode ser chamada de dois nomes. Essa nota pode ser tanto Sol sustenido, ou a gente pode chamar essa nota de Lá bemol. Então, assim, as nossas 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? No nosso sistema ocidental de música, a gente só tem 7 nomes de notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Elas, na maioria das vezes, elas podem ter 3 versões delas, que é a versão dela natural, a versão dela sustenido e a versão dela bemol. Todas, tá? Existe nota Si sustenido e existe nota Dó bemol. Existe nota Fá bemol, existe nota Mi sustenido. Quem fala que não existe essas notas não entende teoria, tá? Existem, todas as notas têm a versão dela natural, sustenida e bemol, e mais ainda, em termos teóricos, a gente tem até as versões dobrado sustenido e dobrado bemol. Mas isso são situações muito específicas, tá? Mas é porque a gente tem que entender que, assim, a nossa teoria musical, ela é estruturada em cima de regras. E a gente tem que seguir essas regras para que as coisas funcionem. Então, por este motivo, acabam surgindo esses nomes. Fá dobrado sustenido ou Si dobrado bemol. Mas a gente vai entender, teoricamente, por que surgem esses nomes, tá? Mas, voltando para ali para o anterior, no começo, vamos trabalhar com essas 3 opções. Existe a nota natural, existe a nota sustenida e existe a nota bemol. Como é que funciona em termos de som? Por exemplo, se eu tenho essa nota Sol aqui, essa nota Sol, que eu falei nota Sol, o nome completo dela, correto, seria Sol natural. Eu brinco e falo para os meus alunos, é como se fosse assim, é o nome e um sobrenome.
É que nem assim, eu chamo Dante Kimura, mas existe outro Dante, que é Dante da Silva, por exemplo. É uma outra pessoa. Então aqui, essa nota aqui é a nota Sol natural. Só que se convenciona a falar Sol. Quando uma nota é natural, a gente não precisa falar Sol natural, a gente não precisa falar o nome e o sobrenome. A gente só falando o nome, você já subentende que é a nota na versão dela natural, tá bom? Então tá, isso é o Sol natural. O Sol sustenido, que é um outro som, ou seja, como se fosse uma outra pessoa, então Dante Kimura, se fosse o Dante Silva, ele sempre se localiza uma casinha para frente da versão natural. Então esse daqui, ó, se o Sol aqui é na terceira casa do misão, o Sol sustenido é na quarta casa, tá? E a versão bemol da nota, por exemplo, seria o Dante Carvalho, é outro Dante. É uma nota, uma casa atrás da versão natural. Então aqui Sol, Sol bemol é para trás. Então lembrando que a gente tem essas duas versões. Sol natural, aí é Sol sustenido que é mais agudo. Então aqui no nosso caso do instrumento, a gente vai tocar a casa que está mais próxima do corpo. Sol natural, a versão bemol é para trás, é a nota que está mais próxima da mão do instrumento aqui, né? Da palheta do instrumento. Então, entendido isso, que a gente tem as três versões de nota, a natural, a sustenida e a bemol, o que acaba acontecendo? Se esse é o Sol, e esse é o Sol sustenido, e essa quinta casa aqui é a nota Lá, concorda que essa quarta casa aqui, ela é também a nota Lá bemol? Lembra que eu falei, a gente tem a nota na versão natural, aí a versão sustenida é uma casa para frente, próxima do corpo do instrumento, e a versão bemol é uma casa para trás, perto da mão do instrumento. Então, se essa quinta casa é a nota Lá, aqui é Lá natural, aqui é Lá sustenido, e aqui, na quarta casa, é Lá bemol. Opa, mas espera lá. Você está me falando que tem a versão, essa casa aqui, a quarta casa, ela pode ser chamada de dois nomes diferentes? Sim, ela pode ser chamada de dois nomes diferentes. Então, essa quarta casa, ela pode ser tanto Sol sustenido ou Lá bemol. Aí, em termos práticos, não faz diferença nenhuma, porque o som é o mesmo. Se eu chamo isso de Sol sustenido ou Lá bemol, em termos de sonoros, não faz diferença, porque é o mesmo. Só que, em termos teóricos, vai fazer diferença, porque na hora que a gente vai criar as regras teóricas para a gente montar, por exemplo, escalas, acordes e assim por diante, a forma como é que eu vou chamar essa nota vai interferir na forma como eu vou classificar essa nota. Então vamos lá. Por exemplo, isso é Sol, natural. Se eu toco essa quarta casa aqui e chamo ela de Sol sustenido, este intervalo, que é de meio tom, eu vou chamar de primeira aumentada ou uníssono aumentado. Nossa, mas que nome estranho. Eu prefiro até falar o nome primeira aumentada. Por quê? O Sol é minha nota de partida, então é minha primeira nota. Como eu chamei essa quarta casa aqui de Sol sustenido, eu mantive ainda o nome Sol como base, eu vou considerar que ainda é o Sol, então eu ainda continuo na minha primeira nota da escala. Então isso daqui é uma primeira aumentada. Depois vocês vão entender essas qualidades, maior, menor, diminuto, aumentada, mais que diminuto, enfim, isso mais pra frente a gente vai ver. Mas você entendeu por que eu chamei essa quarta casa? Quando eu chamo ela de Sol sustenido, eu vou chamar de primeira aumentada. Mas e se eu chamasse essa nota aqui, a quarta casa, que é o mesmo som, de Lá bemol? Porque eu falei que essa quarta casa, ela pode ser também chamada de Lá bemol. Se eu chamo isso de Lá bemol, concorda que Lá é a segunda nota a partir de Sol? Ó, Sol, Lá. Então o que acaba acontecendo, eu já estou na minha segunda nota a partir da minha ponto de partida, né? Que eu estou querendo falar a distância de intervalo, então o Sol é meu ponto de partida. Se eu chamo isso de Lá bemol, eu estou cantando Sol, Lá. Então eu estou considerando que eu estou na minha segunda nota da escala. E aí, nesse caso, por mais que é o mesmo som, como eu chamei isso de Lá bemol, eu vou chamar isso de segunda menor. Tá? É um pouco confuso. Aqui a ideia do vídeo não é para ele ser estritamente teórico,
mas é para pelo menos dar um embasamento. Então, assim, deu para entender. A forma como eu chamo a nota, em termos teóricos, vai influenciar como eu vou qualificar este intervalo. Então, às vezes, a mesma distância entre notas, dependendo da forma como eu chamar essas notas, elas podem receber nomes de intervalos diferentes. Para a gente entender um pouquinho melhor esse contexto, vamos fazer o seguinte. Aqui é a nota Sol. A nota Lá é a segunda nota da escala de Sol maior. Para quem sabe, a escala de Sol maior é Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Tá? A nota Lá é a segunda nota da escala. A nota Si é a terceira nota da escala de Sol. A nota Do é a quarta. A nota Ré é a quinta. A nota Mi é a sexta. E a nota Fá sustenido é a sétima. E depois o Sol é a oitava. Por isso que quando a gente fala que para você tocar a mesma nota, só que ou mais agudo ou mais grave, a gente fala, toca uma oitava da nota. Por quê? Se a gente conta 8 nomes de nota, a gente vai estar de novo na mesma nota, só que ou ela numa região mais aguda ou numa região mais grave. Por exemplo, eu falo Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Olha, na oitava eu voltei para o Sol. Se eu faço o contrário, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol. Eu estou de novo no Sol. Então, tanto faz se eu subir ou se eu descer. Porque, é claro, a gente tem só 7 notas musicais, a oitava nota sempre vai ser a repetição. Então, por isso que o intervalo de oitava, você está sempre tocando a mesma nota, pode ser numa região mais aguda ou mais grave. Por exemplo, se eu estivesse nesse Sol e quisesse tocar uma oitava abaixo, eu estaria tocando o Sol mais grave. A forma como a gente nomeia os intervalos, né, que eu falei lá, que tem sempre um número e uma qualidade. Né? Então, por exemplo, eu falei aqui que do Sol para o Sol sustenido eu falei que era primeira aumentada. Ou do Sol para o Lá bemol eu falei que era segunda menor. Tá vendo? Eu dei um número e eu dei uma qualidade. Como é que a gente faz? Em música, na nossa música ocidental, tudo a gente se baseia na escala maior, que é a escala que todo mundo consegue cantar. Por exemplo, se eu pego a nota Do e falo para você cantar Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Essa é a escala maior. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. É o som que a gente tem mais natural na nossa cabeça. Aí tem uma questão também da série harmônica, mas aí é muito teórico, eu não vou entrar isso aqui, isso é um assunto para um outro vídeo. Essa é a escala maior. E aí vamos ver, a escala maior, ela tem uma estrutura. Para eu tocar esse som em outra nota, a partir, por exemplo, da nota Sol, você viu que mudou a nota que eu comecei, mas a sonoridade é igual. Por quê? Porque eu mantive a mesma relação de intervalos da nota de partida para as demais notas. Então vamos lá, vamos fazer mais na prática que é mais fácil entender. Então eu vou tocar de novo a escala de Do, só que eu vou tocar a escala de Do aqui tudo na corda Lá, para você ver a distância. Então, ó, do Do pro Ré, eu andei 2 semitons. Do Ré pro Mi, que é a próxima nota da escala, andei mais 2 semitons. Do Mi pro Fá, andei 1 semitom. Do Fá pro Sol, andei 2 semitons. Do Sol pro Lá, mais 2 semitons. Do Lá pro Si, mais 2 semitons. E aí do Si pro Do, que é o Do uma oitava acima, eu andei 1 semitom. Vocês perceberam que eu toquei na primeira, na quinta, na sétima, na oitava, na décima, na 12ª, na 14ª e na 15ª eu voltei pro Do. Ó. Tá? Se eu quisesse fazer essa mesma sonoridade na nota Sol, eu vou ter que seguir a mesma distância que eu usei. Então, se eu, por exemplo, partir aqui do Sol e seguir as mesmas casinhas que eu apertei aqui nessa corda Lá aqui, que era a escala de Dó maior, eu vou montar a escala de Sol. Então, ó, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Você viu que o som é o mesmo? Ó? É o mesmo som. Na escala de Dó aqui, ó, o Ré é a segunda nota a partir de Dó. Então essa distância aqui, ó, de 2 semitons ou de um tom inteiro, eu vou chamar de segunda maior. Então eu saí da primeira nota da escala de Dó e fui para
segunda nota da escala de Dó, então vou chamar de segunda maior. Depois, do Dó para o Mi, eu ando 4 semitons, 1, 2, 3, 4, ou 2 tons inteiros. E do Dó para o Mi é a terceira nota a partir da nota Dó. Dó, Ré, Mi. 3, então é terça. Então o Mi vai ser uma terça, no caso, uma terça maior. Eu andei 4 semitons. Do Dó para o Fá, que é a próxima nota da escala, eu estou andando 5 semitons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? O Fá é qual nota a partir de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá. Opa, 4. Então vai ser uma quarta. Tá? E aí, nesse caso, a quarta a gente não chama de quarta maior. A gente vai chamar de quarta justa. Tá? No português de Portugal eles chamam de quarta perfeita, em inglês eles chamam de perfect, também perfeita. Aqui no Brasil a gente resolveu chamar esse nome de justo, tá? Tem um motivo teórico porque isso, é porque o som de quarta ele é um som mais consonante e tal, não sei o que lá, mas no nosso caso vamos decorar que a quarta, a quinta e a oitava, a gente não chama esses intervalos de maiores, a gente vai chamar eles de justos, tá? Então, ó, Dó, Fá, que é Dó, Ré, Mi, Fá, quarta, a gente vai chamar de justo. Depois, do Sol, eu vou andar aqui 7 semitons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Ou 3 semitons e meio, 3 tons e meio. Né? 3 tons e meio. Esse intervalo é de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 5. Então vai ser quinta, no caso, quinta justa. Tá? Do Dó pro Lá, eu vou andar 9 semitons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou 4 tons e meio. Tá? Dó, Lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então é uma sexta. No caso, sexta maior. Depois, no Dó pro Si, eu vou andar 11 semitons. Ou 5 tons e meio. E esse intervalo vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É uma sétima. No caso, uma sétima maior. E por fim, do Dó ao Dó, eu ando 12 semitons, ou 6 tons, e isso vai ser uma oitava justa. Então, aí também tem o intervalo de primeira, que eu não falei aqui, mas é que assim, se eu tô no Dó e fico parado no Dó, por exemplo, se eu tô nesse Dó e toco esse Dó, é a mesma nota. Então aqui eu não saí do lugar. Esse intervalo eu chamo de primeira justa. Eu tô tocando a mesma nota. Ou tem gente que chama de uníssono junto. Uníssono é um som. Por isso que eles chamam de uníssono, tá? Mas eu às vezes gosto de usar o termo primeira, porque fica mais fácil de entender. Porque todos os outros intervalos é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então eu acho mais fácil às vezes usar o de primeira. Vocês viram que todos os intervalos aqui eu chamei de maior, porque são todos intervalos que pertencem à escala maior. Exceto a quarta, a quinta e a oitava, que eu chamei de intervalo justo. Porque esses 3 intervalos são consonâncias, tá? Mas isso depois eu explico num vídeo talvez à parte, porque acho que não vem ao caso. Mas é só você lembrar, os intervalos de primeira, quarta, quinta e oitava são os intervalos justos. Os demais, segunda, terça, sexta e sétima, a gente vai chamar de maior. E aí, essas distâncias que a gente mediu dessas notas que pertencem à escala maior, elas vão ser nossas referências. Então vamos lá. Do Dó pro Mi, eu chamei esse intervalo de terça, Dó, Ré, Mi, então 3 notas. No caso, terça maior, porque a nota Mi está na escala de Dó maior. Então, eu vou chamar esse intervalo de terça maior. A distância de notas, eu andei 1, 2, 3, 4 semitons. Então, tá vendo aí, ó? Isso às vezes confunde um pouco os alunos. Existe a distância em semitons e existe o nome de nota, em qual lugar da escala a nota pertence. Então, por exemplo, eu andei 4 semitons, mas eu não estou chamando isso de quarta justa, porque eu estou falando da nota Dó para a nota Mi. Então, Dó, Ré, Mi. Eu vou chamar de terça porque Mi é a terceira nota a partir de Dó. E aí, assim, por mais que sejam 4 semitons, o que eu estou contando é o nome de nota, Dó, Ré, Mi. Então, é uma terça, entendeu? Isso às vezes confunde um pouco, tá? E aí, no caso, uma terça maior. Então, a distância de 4 semitons, ela é um intervalo de terça maior. Essa distância vai ser um intervalo de terça maior. Se eu pego esse Mi e volto uma casa, eu vou chamar ele de Mi bemol. Esse intervalo vai passar a se chamar de terça, porque eu ainda estou na nota Mi, ó, Dó, Ré, Mi. Eu ainda estou na terceira nota a partir de Dó,
Só que concorda que a distância de semitons mudou? Agora eu estou andando 1, 2, 3. E é um outro som, né? Ó. Terça maior, terça menor. Então, toda vez que você tem um intervalo maior e volta meio tom dele, ele passa a se chamar um intervalo menor. Então, do, mi, terça maior. Do, mi bemol, voltei meio tom, terça menor. Da mesma forma, do, ré. Do, ré é uma segunda. Andei 2 semitons. Isso é uma segunda maior. Se eu faço do, ré, bemol, eu andei um semitom a menos. Antes eu estava andando 2 semitons, agora eu estou andando um a menos. Do, ré, bemol, segunda, porque é do, ré, só que agora vai ser uma segunda menor. E isso vai funcionar para qualquer nota. Aqui eu estou dando exemplo no do, que é mais fácil, né? Por exemplo, eu poderia dar da nota sol para o lá. É uma segunda, sol, lá. Como a nota lá é 2 semitons a partir de sol, é uma segunda maior. Se eu faço sol, lá, bemol, voltei meio tom, sol, lá, ainda é uma segunda, só que é uma segunda menor. E aí vai funcionar para todos os intervalos. Eu vou deixar aqui também uma tabelinha mostrando como funciona isso. Porque, por exemplo, ó, do sol pro do, aqui ó, sol, do, eu ando 1, 2, 3, 4, 5 semitons. 5 semitons, sol, do. E isso eu vou chamar de quarta justa. Mas eu poderia chamar o do bemol. Que aí as pessoas falam, mas não existe do bemol é igual a si. Não, existe o do bemol, tá? Na teoria existe o do bemol. O som de do bemol é o mesmo som de si, mas na teoria existe. E aí o que vai acontecer, ó? Como eu ainda estou chamando sol, do bemol, sol, lá, si, do é uma quarta, esse intervalo eu vou chamar de quarta diminuta. Então antes sol, do era uma quarta justa. Quando ela volta uma casa, chamo sol, do bemol, isso vai passar a chamar de quarta diminuta, eu diminuí a quarta. Então o que acontece? Todo intervalo justo, se ele anda meio tom para trás, ele chama diminuto. Todo intervalo maior que anda meio tom para trás, ele vai se chamar de menor. E aí tem a possibilidade, como eu falei que todas as notas têm a versão natural, sustenido e bemol, eu posso pegar esse sol, do e falar sol, do sustenido. E aí eu estou andando 1, 2, 3, 4, 5, 6 semitons. Sol, do sustenido. Sol, lá, si, do. Ainda continua sendo uma quarta, porque do, por mais que ele é sustenido, ele ainda continua sendo a quarta nota, o quarto nome de nota a partir de sol. Sol, lá, si, do. E aí, como o sol, do era um intervalo de quarta justa, eu aumentei um semitom. Vou chamar de quarta aumentada. Então, todo intervalo justo que se aumenta um semitom vai passar a ser aumentado. Então, por exemplo, sol, ré, que é uma quinta justa, sol, lá, si, do, ré, quinta. No caso, sol, ré, eu estou andando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semitons, ou 3 tons e meio. Esse intervalo é de quinta justa. Se eu pego esse ré e subo uma casa e chamo de ré sustenido, vai ser uma quinta aumentada, porque lembra, todo intervalo justo se aumenta um semitom, quinta aumentada. E aí os intervalos maiores também acontece a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho sol, lá, e aí eu pego esse lá, que é uma segunda, sol, lá, que é uma segunda, e aumento ela uma casa e chama de lá sustenido, sol, lá ainda continua sendo uma segunda. Só que eu aumentei antes do sol por sol para o lá eram 2 semitons, do sol para o lá sustenido são 3 semitons, eu aumentei um semitom de distância. Então eu vou chamar de segunda aumentada. Então todo intervalo, tanto o maior quanto o justo, se ele aumenta um semitom, vai se chamar aumentado. Tá? Então a única diferença do intervalo maior e do intervalo justo é que quando o maior volta um semitom, a gente chama de menor, e o justo, quando ele volta a um semitom, a gente chama de diminuto. E o maior e o justo, quando eles andam para frente, eles ficam mais agudos, um semitom, ambos chamam aumentado, tá? Então isso também vai ter lá na tabelinha, vou explicar. Então basicamente é isso, em termos de distância. Os intervalos, eles são distâncias entre notas, e da forma que você chama essas notas, vai mudar a forma como você se referencia à qualidade desse intervalo. Então, por exemplo,
Se eu estou aqui na nota Sol e chamo essa nota de Ré sustenido, qual que é o intervalo? Sol, Lá, Si, Do, Ré. Então vai ser uma quinta, porque o Ré é uma quinta nota a partir de Sol. Aí eu vou ter que pensar, essa quinta vai ser o quê? Bem, quinta ela recebe a nomenclatura de justo, então pode ser que ela seja ou justa, ou diminuta, ou aumentada. Vixe, como é que eu vou fazer então? Eu sei que na escala de Sol, a nota Ré é natural. Então se na escala de Sol, na escala maior de Sol, só tem intervalos justos ou maiores, o Ré natural é uma quinta justa. Como eu falei Sol, Ré sustenido, eu estou subindo uma nota do Ré natural. Então eu estou aumentando esse intervalo. Então, se fosse Sol, Ré, seria uma quinta justa, Sol, Ré sustenido é uma quinta aumentada. Esse trabalho mental, de fazer esses cálculos e tudo mais, talvez você não tenha entendido o que eu falei aqui, porque eu fiz meio rápido. Isso é um pouco de treino, mas aqui não cabe a gente ficar muito nesse papo teórico aqui. Já está muito extenso aqui o nosso assunto teórico, então, e aí eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, porque senão vai ter muita coisa para a gente aprender. Uma vez que a gente viu um pouco essa parte teórica, agora a gente precisa ir um pouco para a parte prática, né? A gente precisa ir para a parte prática dos nossos instrumentos. Aqui eu vou deixar também uma tabelinha com as distâncias em semitons e as nomenclaturas possíveis dessas distâncias. Por quê? Porque, como eu falei, às vezes uma mesma distância, se eu chamo a nota de um nome X ou de um nome Y, a gente vai mudar a nomenclatura desse intervalo. Da mesma forma que às vezes um mesmo som pode ter dois nomes diferentes, né? Lembra que a gente viu logo no começo que essa quarta casa aqui da corda misão pode ser Sol sustenido ou Lá bemol. O intervalo também. Então assim, por exemplo, se eu estou aqui, ó, toco esse intervalo que são 3 semitons, esse intervalo de 3 semitons pode ter duas possibilidades de nome. Pode ser tanto uma terça menor quanto uma segunda aumentada. E isso vai depender da forma como eu chamar essa nota. Se eu chamar essa nota de Si bemol, Sol, Lá, Si. Então vai ser uma terça, no caso terça menor. Não, se eu chamo isso aqui de Lá sustenido, Sol, Lá é uma segunda. E aí eu vou chamar de segunda aumentada. Então isso às vezes também confunde um pouco. E aí vai ter essa tabelinha para a gente poder se orientar. Mas então agora vamos para a parte prática. A parte prática a gente vai precisar agora adaptar essas distâncias aqui na guitarra. E a guitarra é muito fácil você entender intervalo quando você pensa em casas lineares, aqui de uma corda, né, numa corda só. Que nem eu peguei aqui Sol, A pro Mi. Quantas casas eu ando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aí olha lá na minha tabelinha, 9 semitons. O que pode ser? Pode ser uma sexta maior, uma sétima diminuta. Mas como eu chamei Sol, Mi, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, é uma sexta, então vai ser uma sexta maior. Quando a gente está pensando em distâncias que estão na mesma corda, é fácil. O problema é quando a gente começa a usar outras cordas no meio, né? E aí fica mais fácil, os alunos se confundem um pouco e aí eles não conseguem memorizar um pouco a distância disso daí. O que a gente vai ter que entender? Primeiro, a gente vai ter que entender como que a guitarra ela é organizada. A afinação da guitarra ela tem um detalhezinho entre a corda Sol e a corda Si. E esse detalhezinho às vezes confunde um pouco as pessoas. Então a gente precisa entender como que é afinado o instrumento. Então assim, da nota Mi para a nota Lá, quantos semitons a gente percorre? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então da corda Mi para a corda Lá, a gente já está numa distância de 5 semitons. E 5 semitons é um intervalo de quarta justa. Então a relação entre Mi e Lá é uma quarta justa. Tem 5 semitons. Da corda Lá para a corda Ré, também 5 semitons. Então, uma quarta justa. Da corda Ré para a corda Sol, também 5 semitons, uma quarta justa. E aí agora que vai começar o problema. Da corda Sol para a corda Si, Sol, Sol sustenido, Lá, Si bemol, Si. Olha quantas casas eu andei do Sol para o Si. Só 4. Então, é um intervalo de 4 semitons, é uma terça maior. Do Sol para o Si é um intervalo de terça maior. Então você concorda que a distância da corda Mi para a corda Lá são 5 semitons, da corda Lá para o Ré 5, do Ré para o Sol 5, só que do Sol para o Si são 4. É um semitom a menos. E aí isso vai confundir na hora que a gente for fazer os intervalos, porque sempre quando a gente estiver passando, se a gente tiver uma nota numa corda e a outra nota estiver na corda Si ou na corda Mizinho, você vai ter que compensar esses 4 semitons aqui, você sempre vai ter que pensar uma casa a mais. E aí tem um outro detalhe que também às vezes as pessoas não percebem, da corda Si pro Mizinho,
aí voltam a ser os 5 semitons de novo. Então, quando você está numa relação de nota que você está na corda Si e na corda Mizinho, a relação volta a ser igual, tá? Vamos tentar entender isso aqui? Então, vamos lá. Por exemplo, vamos olhar na nossa tabelinha lá. O intervalo de quinta justa é um intervalo que você precisa de 7 semitons. Então, primeiro vamos fazer ele linear. Então, por exemplo, eu estou nessa nota Sol aqui, já que a gente estava fazendo tudo Sol. Se eu ando 7 semitons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu paro nessa nota aqui que é o Ré. Se você não sabe nota musical, vai pelo som. Agora o que a gente vai pegar? Essa nota aqui, Ré, eu vou tentar achar na próxima corda. E vai ser aqui, ó, na quinta casa. Então, olha, ó, essa posição de dedo, em que eu tô com o dedo numa casa, e aí eu toco a corda seguinte, pulando uma casa, a corda adjacente, esse é o intervalo de quinta justa, mecanicamente. E isso é importante você decorar. Você decorar tanto o som do intervalo, quanto você decorar também a posição, a mecânica da sua mão. Então, o que eu falo para os meus alunos é assim, o intervalo de quinta justa, ele é quando você está na corda já do lado e você pulou uma casa. Então, por exemplo, estou com esse dedo 1 aqui na terceira casa do misão, né, vou na próxima corda, na corda lá, pulo a quarta e vou para a quinta. Isso é o intervalo de quinta justa. Tá? Então, qualquer vez que eu estou usando essas duas cordas, a corda Mi e a corda Lá, e faço essa posição, a relação entre essas duas notas é uma relação de quinta justa. Por que que acontece? Pensa aqui, ó, lembra que eu falei que da corda Mi para a corda Lá, a gente tem 5 semitons. Então, quando eu estou aqui nessa nota e já cheguei aqui, na mesma nota, só que na corda seguinte, eu já andei 5 semitons. Lembra que eu falei que o intervalo de quinta justa são 7 semitons? Então, ó, se eu estou aqui nessa corda, na terceira e na terceira, dessa para essa eu já andei 5, aí eu vou ter que andar 6, 7. E isso vai depender, ó, 5, 6, 7. Então, ó, sempre quando eu estou nessa posição, entre a corda Mi e a corda Lá, fazendo essa posição de mão, vai ser uma quinta justa. Da mesma forma, quando eu estiver na corda Lá e na corda Ré, e fizer essa mesma posição, também vai ser um intervalo de quinta justa. Por quê? Na terceira casa dessa corda, para a terceira casa da próxima corda, eu já andei 5 casas. Porque lembra que a afinação dessa corda para essa são 5 casas. Aí, ando mais uma, 6, 7. Cheguei aqui na minha quinta justa. Então, na corda Lá e na corda Ré, também mantém a mesma posição de mão, ainda é um intervalo de quinta justa. Na corda Ré e na corda Sol, também, ó, 5, 6, 7. Quinta justa. E agora que vai estar a pegadinha. Quando eu faço isso na corda Sol e na corda Si, eu não tomo uma referência de 5 semitons, porque lembra que a corda Sol, para chegar na corda Si, eu só andei 4. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu não tô na terceira casa e na terceira casa, eu não tô com 5 semitons, eu tô com 4. Então, 4, 5, 6, 7. O intervalo de quinta justa, quando eu tô numa nota na corda Sol e na corda Si, vai ser essa posição de dedo, tá vendo? Ó? Eu tive que andar mais uma casa para frente. Por quê? Porque a afinação entre a corda Sol e a corda Si, ela tem um semitom a menos, então eu tenho que compensar. Agora, se eu tô nessa nota aqui e quero fazer o intervalo de quinta justa dela para frente, faço aqui. Lembra que a corda Si e a corda Mi voltou a ter a relação de 5 semitons, então isso é 5 semitons, 6, 7, quinta justa assim. Percebeu? Então, ó, você viu que nesse conjunto de corda Si e Mi é essa posição de mão, aqui também a posição de mão, a minha posição de mão, o único que é estranho é aqui, entre a corda Sol e a corda Si. Beleza? Então deu para entender. Aí, vamos supor que você quer aprender agora o intervalo de oitava, que é um intervalo super importante. E, na verdade, é um intervalo que eu sempre começo com os alunos, né? Eu acho que o mais importante de todos os intervalos é o intervalo de oitava, que é o quê? Você tocar a mesma nota, só que numa região mais grave ou mais aguda. Nesse caso, a gente vai tocar numa região mais aguda. Por que é oitava? Porque a oitava, uma vez que você sabe executar ela tecnicamente no instrumento, ela vai te ajudar a visualizar muita coisa que você está tocando. O intervalo de oitava. A gente viu o intervalo de quinta, que a gente tinha que andar 7 semitons. O intervalo de oitava, vamos ver linearmente aqui no instrumento, a gente vai ter que andar 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. Sol, 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 Sol. São 12 semitons. Só que isso daqui, na mesma corda, é difícil de executar. Então vamos tentar fazer na próxima corda, um intervalo de oitava. Então, ó, eu tenho que andar 12 semitons. Lembra que quando eu estou na mesma casa da corda do lado, eu já andei 5 semitons, porque a afinação da corda Mi para a corda Lá são 5 semitons. Então aqui estou 5, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vixe, ainda fica difícil de executar. Eu não consigo executar, fica muito distante. Então o que eu vou fazer? Vamos ir para a próxima corda, ver se fica mais perto. E aí o que a gente vai ter que pensar? Do Mi para o Lá, a afinação de corda, eu andei 5 semitons. Do Lá para o Ré, eu andei também 5 semitons. Então concorda que do Mi para o Ré, eu andei 10 semitons? Então quando eu estou na terceira casa aqui, ó, da corda Mi, e na terceira casa da corda Ré, eu já andei 10 semitons. Para a oitava, eu preciso de 12. Então 10, 11, 12. Opa! Sol, Sol. É o mesmo som, ó. Sol, 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 Sol. Opa! Mais fácil de executar. Então, o intervalo de oitava, quando eu estou aqui na corda Mi, ó, é essa posição em que eu pulo uma corda e pulo uma casa. Por quê? Porque são 12 semitons. Então, quando eu estou na mesma casa de duas cordas para frente, eu andei 10 semitons, 11, 12. Beleza? E aí, ó, qualquer relação que eu faça isso, ó, vai ser uma relação de 12 semitons. Que eu estou mantendo, a afinação da guitarra tá igual. Então, ó, quando eu estou fazendo isso, estou sempre andando 12 semitons. Então sempre vai ser um intervalo de oitava, independente de onde eu estiver. Isso aqui, oitava. Ah, que nota é essa? Dó. Ah, então isso vai ser um Dó. Ah, que nota é essa? É um Lá bemol. Ah, então isso aqui, Lá bemol. Então a mecânica já vai estar pronta, porque como a afinação do instrumento já está mantendo essa relação de semitons, aqui eu mantenho na mesma posição, eu estou mantendo a mesma distância entre as notas. Agora vamos ver como é que funciona o intervalo de oitava quando eu estou com uma nota aqui na corda Lá. Bem, lembrando que da corda Lá para a corda Ré são 5 semitons, da corda Ré para a corda Sol são 5 semitons, então já deu 10 semitons. Eu preciso de 12, 10, 11, 12. Opa, é igual ao da corda Mi, é a mesma posição. Então quando eu estou nessa posição de dedo, estou tocando oitava. Então deu tranquilo. Agora vamos lá, se eu estivesse numa nota na corda Ré, da corda Ré para a corda Sol, 5 semitons de distância. Só que agora, da corda Sol para a corda Si, são 4. Então, eu não estou com 10 semitons quando eu estou na mesma casa da corda Ré e da corda Si. Eu estou com 9. Então, para chegar no 12, 9, 10, 11, 12. Opa! Isso é intervalo de oitava. Então, o que acontece? Quando eu estou com uma nota aqui na corda Ré, e eu quero fazer um intervalo de oitava na corda Si, eu vou ter que compensar esses 4 semitons que tem entre a corda Sol e a corda Si, então eu vou ter que jogar uma casinha para frente. Então o intervalo de oitava, quando eu estou nesse par de corda Ré e Si, eu tenho que deixar essa distância. Diferente dos outros, que eu deixava desse jeito. Legal. E se eu estou com uma nota aqui na corda Sol? Lembrando que quando eu ando do Sol para o Si, 4 semitons. Quando eu ando do Si para o Mi, são 5 semitons. Então, 4 mais 5 deu 9. Então, para eu chegar nos 12, 9, 10, 11, 12. Aí, cheguei na oitava. E aí você viu que aqui eu mantive a mesma posição do par Ré e Si, ó. Então, quando eu quero fazer oitava, quando a nota está na corda Ré, eu tenho que abrir isso daqui. E quando eu estou na corda Sol, também tem que abrir aqui. Diferente quando eu estou na corda Lá ou na corda Mi. Porque eu estou compensando essa distância entre a corda Sol e Si. E aí veja que interessante. Quando a gente viu o intervalo de quinta justa, você viu que quando eu faço entre a corda Si e a corda Mi, eu mantive a mesma relação, ó. Quinta justa, quinta justa, quinta justa. Quinta justa é diferente aqui. Mas quando eu vou aqui é igual. Por que que aqui é igual na quinta e quando eu faço a oitava não é igual? Porque é o seguinte... Quando você está fazendo o intervalo de quinta, você só está passando aqui entre a corda Si e a corda Mizinho. E a corda Si e a corda Mizinho, 5 semitons. Então mantém a mesma relação. Só que quando eu estava fazendo a oitava aqui da corda Sol para a corda Mizinho,
a nota está na corda Sol e ela está passando por essa distância da corda Sol e da corda Si, que é uma a menos, quando eu faço oitava. Aí da Si pro Mizinho tem 5, deu 9, então eu vou ter que compensar. Tá? Isso é uma coisa que às vezes confunde muitos alunos, que eles não entendem que quando eles chegam na quinta justa aqui, ó, na corda Si e na corda Mizinho, volta-se a mesma posição. E na oitava não é, porque na verdade você está envolvendo a corda Sol e a corda Mizinho. Então você passou por esse bug entre a corda Sol e a corda Si. Então sempre tem uma casa a menos. E é importante a gente também estudar a parte de percepção musical quando a gente está estudando os intervalos, né? Porque como os intervalos são a estrutura principal de tudo que a gente vai construir musicalmente, é importante você reconhecer esses intervalos auditivamente. Então, assim, o que eu falo para meus alunos? Você está estudando intervalo? Aproveita e também já estuda a percepção dos intervalos. Como é que soa um intervalo de oitava? Por exemplo, se eu toco a nota Lá aqui, Lá. Como é que é uma oitava? Lá. Ah, como é que é uma quinta justa? Mi. Ah, como que é uma terça maior? Lá, Dó sustenido. Então, assim, eu consegui, na minha cabeça também, acessar esses sons, né, dos intervalos, porque aí também depois, que nem esses 3 intervalos que eu cantei, que é a oitava, a quinta e a terça maior, é o som de um acorde maior. Então, Lá, Dó, Mi, Lá, Mi, Dó, Lá. Eu tô conseguindo já também ter o som do acorde na minha cabeça. Então, assim, o intervalo, ele é a base também de tudo da percepção. Então é importante também você estudar. Se você conseguir, quando você for estudar, tô estudando oitava, toquei essa nota. Antes de eu tocar aqui na guitarra a oitava, eu cantar Lá, Ré, Sol. Né? Às vezes você tem que ver o que sua voz também consegue chegar, mas enfim. Mas é importante você tentar. E aí depois você tocou Lá, conseguiu o som. Ré. Entendeu? Você tentar também cantar e aí depois você toca no instrumento para validar o intervalo que você está estudando. É sempre bom, mesmo que você não consiga fazer isso que eu fiz de tocar e depois cantar, toca. Lá, Ré, Ré. Ah, não, tô tocando quinta justa, então Lá, Mi, cantar, tipo, toca o som. Pá, 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 pá. Não precisa cantar com o nome de nota. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Você experimentar também cantar, porque você começa com o tempo a introduzir também esses sons na sua cabeça. É importante também quando você for estudar intervalo, tocou o intervalo, tenta cantar também, tá? Porque aí você vai também introjetando essa parte de percepção e é como eu sempre falo, a ferramenta principal de um músico é o ouvido. Então, se você puder estudar percepção enquanto você está estudando intervalo, melhor ainda. Então, a gente entendeu, na prática, como é que a gente monta aqui, a gente entendeu essa questão da corda Sol e da corda Si, que é um semitom a menos, então quando a gente vai fazer o intervalo, a gente tem que, tipo, compensar isso daí. Mas como é que a gente vai estudar? Bem, eu começo sempre com o intervalo de oitava. Eu já falei aqui anteriormente. Por quê? A oitava, em termos de percepção, é um intervalo super importante. E aí, assim, por mais que outras culturas não usam a mesma afinação, o conceito de oitava é meio que universal. Todas as culturas entendem esse conceito de oitava, que quando eu toco, de repente, essa nota Lá aqui, e toco a próxima nota Lá, é a mesma nota. Só que é a mesma, não é a mesma nota, né, porque é outra frequência, mas eles pertencem à mesma família de sonoridade, né? A série harmônica dessa nota e a série harmônica dessa nota é a mesma. E isso todo mundo percebe, porque é uma questão física, né? Todas as culturas percebem. Então o que acaba acontecendo, né, que eu falei que a nossa música ocidental a gente afina ela em 12 partes iguais, o temperamento em 12 partes iguais, outras culturas afinam essa distância de oitava em outras, em, tipo, sei lá, em 36 partes, em 14 partes, em 24 partes, enfim, até a música ocidental, música mais contemporânea, eles fazem testes de dividir a oitava em outras medidas, né? Em vez de dividir em 12, divide em 24, divide em 36, em 19, enfim, tem muita gente testa outras coisas, mas para quem toca música popular é isso daí, a gente toca, tipo, essa afinação que é dividir uma oitava em 12 partes iguais, né? O temperamento de 12 partes iguais. Então, assim, a oitava, ela é o intervalo principal. E aí, eu acho importante você saber fazer a oitava. Para nós que tocamos violão e guitarra, é uma estrutura que sempre está aí, né? Assim, tudo que a gente faz, o nosso instrumento, a gente extrapola uma oitava. Por exemplo, a gente vai tocar a escala pentatônica de Lá menor.
a gente toca esse desenho, mas quantas oitavas você passou? Opa, Lá. Ah, Lá de novo. Ah, Lá de novo. Então aqui eu tô tocando a nota Lá em 3 oitavas diferentes. Então assim, tudo que a gente faz, a gente acaba extrapolando a região de uma oitava. Então é importante também a gente reconhecer isso, que quando eu tô tocando essa escala pentatônica, aqui ela tá começando de novo. Lá, do, ré, mi, sol. Lá, do, ré, mi, sol, né? Lá, sol, mi, ré, do, lá. Lá, do, ré, mi, sol. Lá, do, ré, mi, sol. Então é importante a gente saber isso. E aí você sabendo mecanicamente tocar uma oitava, você vai começando a ter essa noção. Por exemplo, os acordes, power chord, tem a oitava. Os acordes mesmos do Caged, oitava. 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 Então assim, é importante você saber reconhecer isso auditivamente e também mecanicamente. Então é o primeiro intervalo que eu estudo. E aí o que eu falo com os alunos é fazer isso daqui, ó. Se tocar a oitava, que aí eu falo abrindo pra frente. Porque o quê? Se eu tô tocando essa nota aqui, que tá na quinta casa, a oitava, eu tô abrindo ela para uma casa de numeração mais alta. Então a oitava aqui tá na sétima casa. Quinta casa, sétima casa. Quinta casa, oitava casa. Quinta casa, oitava casa. Então eu falo que eu abro a oitava, uma casa de numeração mais alta, que eu falo que é para frente. E aí tem no nosso instrumento a possibilidade de abrir, tocar a mesma nota, só que abrindo para trás. Então, ó, para cá. E aí eu falo que é para trás porque se eu tô aqui na nota, na quinta casa, a oitava tá numa casa de numeração mais baixa, tá na segunda aqui, ó. Quinta casa, terceira. Quinta casa, terceira. Então tem essas duas possibilidades. No nosso instrumento sempre a gente vai ter possibilidades de tocar os intervalos que estão dentro de uma oitava, tanto para trás quanto para frente do instrumento. A partir da nota que a gente está tocando como referência, a gente pode tocar tanto para uma casa de numeração mais baixa ou para uma casa de numeração mais alta. Tá? E aí eu acho importante você fazer isso. Quando você estiver estudando o intervalo de oitava, não faz só. Olha para sua mão, presta atenção. Nossa, quando eu faço uma oitava, o que eu faço? Eu pulo uma corda e pulo uma casa. Ah, quando chega aqui é igual. Ah, quando chega aqui eu pulo uma corda e pulo duas casas. Quando eu chego aqui também pulo uma corda e pulo duas casas. Ah, quando eu faço a oitava para trás, como é que é? Ah, tô com o meu dedinho, eu pulei duas cordas e pulei duas casas. Ah, nesse daqui eu pulo duas cordas, mas eu pulo só uma casa. Ah, nesse também. Você criar essa relação também visual. Olha pro seu dedo e tenta reconhecer. E também outro detalhe que é importante quando você for estudar esses intervalos, não estuda só de forma ascendente. Trabalha descendente, ó. Se eu tô nessa nota aqui, como é que é a oitava para baixo? Ah, se eu tô nessa nota aqui, como é a nota para baixo? Ah, não, se eu tô nessa daqui, como é que é para baixo? Ah, se eu tô nessa daqui, como é que é para baixo? Né? Trabalhar também a oitava para baixo, não para cima, não pro agudo. Porque é muito comum a gente só pensar da forma do grave pro agudo, do grave pro agudo. Não, treina também do agudo pro grave. Ah, aí o que eu às vezes falo para meus alunos? Ó, pega essa nota do aqui, com o dedo 1, oitava lá para baixo. Opa, se eu peguei com o dedo 1, eu vou fazer essa oitava aqui, essa posição. Ah, não, se eu peguei essa oitava com o dedo 4, é isso. Ah, não, agora eu vou pegar essa nota Ré aqui com o dedo 3. Ah, vou fazer a oitava para baixo. Ah, você tá com o dedo 3? Ah, não, tava com o dedo 1. Ah, então ok. Então criar isso. Então assim, estudar o intervalo não é simplesmente, vim aqui e fez. Não. Pensa, raciocina, estuda de formas diferentes para realmente você introjetar o assunto. E aí você aprendeu o intervalo, começa a decodificar o que você já faz. Ah, quando eu faço esse acorde de Mi, legal, ó, tem uma oitava aqui, e tem essa oitava aqui. Uau, legal, ó. As oitavas. Ah, quando eu faço esse acorde de Lá, tem essa oitava aqui. Ah, quando eu faço esse acorde no formato de Sol, tem 3 oitavas. Essa que abre para trás, essa que abre para frente. Começar a também pegar todas as estruturas que você já monta mecanicamente na sua mão e ver se você acha um intervalo de oitava ali que você está fazendo. Ah, eu tô fazendo meu modo jônio aqui, só o jônio. Opa, oitava. Opa, oitava. 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 Entendeu? Por exemplo, eu tô estudando uma escala, um sol dórico. Ah, como é que eu posso trabalhar e colocar a oitava? Enfim, e aí você pode trabalhar da forma que você quiser. E aí você está trabalhando tanto a oitava para frente, para trás, entendeu?
Ah, escala pentatônica. Só usei a oitava pra frente. Tem muito solo, né? Enfim, tem várias maneiras de você estudar, mas assim, você sempre tenta aprender um intervalo, tento decodificar ele, achar ele em outras coisas que eu já faço, ou incluir ele em outras coisas que eu já faço, né? Pra não ficar também uma coisa perdida, ah, tô estudando intervalo, é só intervalo. Não. Aplica ele, tenta desvendar o seu instrumento. Depois, o próximo intervalo que eu acabo introduzindo é o próprio intervalo de quinta justa, e o intervalo de quinta justa, pelo fato da afinação da guitarra, ele fica muito interessante porque assim, isso era uma oitava, quinta justa é só você subir uma corda. Então, quinta justa, quinta justa, quinta justa, quinta justa, justa. Que foi o exemplo que eu dei lá quando a gente estava construindo, entendendo a afinação da guitarra e tudo mais, né? E aí a quinta justa para frente, para trás é a mesma coisa também. Se isso era uma oitava, a quinta justa é só voltar uma corda. Quinta justa. Ah, isso era uma oitava, quinta justa. Ah, uma oitava, quinta justa. Entendeu? E aí você pode até fazer... Tá? E aí a mesma coisa. Ah, quando eu tô fazendo esse acorde aqui, ah, tem quinta justa. Ah, quando eu tô fazendo a escala pentatônica, opa, tem quinta justa. Ah, quando eu tô fazendo, sei lá, sol frígio, ah, tem quinta justa. Enfim, decodificar tudo que você já faz. Depois, o próximo intervalo que eu costumo adicionar é o intervalo de terça maior, né? Então, intervalo de terça maior. E aí, intervalo de terça maior, você pode abrir ele para trás, que aí você consegue fazer harmonicamente, né? Que você está em duas cordas diferentes. E quando você abre para frente, você vai estar tocando o intervalo na mesma corda. E aí a mesma coisa, estuda de frente para trás, de trás para frente. Ah, quando eu tô aqui, quero fazer uma terça maior para... Ah, terça maior. Ah, tô aqui, terça maior, né? E aí decodifica também no que você faz. Você pode também... fez acorde, ah, isso é uma terça maior. Enfim, e aí você vai montando. Por que eu escolho primeiro esses três intervalos? Terça maior, quinta justa e oitava. Porque são os três intervalos que você monta a tríade maior, de um acorde maior, né? E aí depois você pode juntar os intervalos. Então você fez oitava, para frente, para trás, quinta, para frente, para trás, terça, para frente, para trás. Aí agora eu vou fazer fundamental, terça maior, quinta justa e oitava. Aí eu posso fazer tudo para frente, fundamental, terça maior, quinta justa, oitava. Agora eu vou fazer a terça maior para trás, fundamental, terça justa, quinta e oitava. E agora eu vou fazer tudo para trás, fundamental, terça justa, quinta e oitava. E aí depois o que você pode fazer, uma vez que você entendeu esses intervalos de terça e de quinta, você pode oitavar esses intervalos. Então, por exemplo, Lá, Dó sustenido é uma terça maior. Mas eu posso pegar essa terça maior e oitavar ela, porque agora eu já sei o intervalo de oitava. Oitavei ele. Opa, então se eu faço isso aqui, ó, desse Lá para essa nota aqui, é uma terça maior. Uma décima, né? Um intervalo de décima, porque tem uma terça maior, uma oitava lá para cima. Mas ainda é um intervalo de terça maior. Ah, quando eu faço, ó, o acorde de Mi, ó, é essa terça que eu uso, tá? E nem, quinta justa. Essa quinta eu posso oitavar ela, ó. Então quando eu tô dessa nota para essa é uma quinta justa, quando eu tô dessa para essa também é uma quinta justa. Tudo bem, poderia ser uma décima segunda, né, que tá uma oitava para frente, mas ainda é um intervalo de quinta justa em relação a essa nota principal. E aí, você criar essas relações, olha os seus dedos. Eu falo, por exemplo, ó, o intervalo de quinta justa, ele também tá, quando eu pulo 3 cordas e tô tocando a mesma casa, é intervalo de quinta justa. Uma oitava acima, né, um intervalo de décima segunda. E aí, como é que você pode também estudar isso daí? Você também pode, tipo, pegar e trabalhar e compor, improvisar, né? Tipo, se eu sei que isso é terça maior, sei lá, fazer algumas coisas em cima, fazer fundamental, terça e quinta. Aí eu fico com uma tríade aberta, mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? Enfim, tem um monte de maneira. Mas você vê que é interessante, quando você começa a trabalhar os intervalos, entender eles um pouquinho mais na prática, você tem a possibilidade de desvendar todo o universo de dedo que você já faz e você começa a relacionar com o que você já faz. O ideal é você ir estudando um intervalo por vez. Então eu prefiro que você estuda primeiro oitava justa, quinta justa, terça maior. Depois eu vou para sétimas, então normalmente eu introduzo a sétima menor primeiro, e aí depois você vai adicionando outros intervalos. Aí você pode adicionar quarta justa, sexta maior, enfim. Aí você vai trabalhando todos esses intervalos
para você memorizar tanto mecanicamente quanto sonoramente. E aí também é você também relacionar esses intervalos também para trás, né, que eu falei também. Você pegar, por exemplo, essa nota aqui é um Lá. Isso é uma terça maior e tá pro grave. Aqui, ó. Não, isso aqui é um Lá, eu quero, tipo, pegar a quinta justa. Tá pra cá, a quinta justa. A quinta justa de Lá tá tanto aqui, mas tá pra baixo. Então você também fazer essa relação, não somente da parte indo do grave pro agudo, também fazer do agudo pro grave. Se eu tô aqui nessa nota Ré, eu tenho a terça maior aqui, mas eu tenho a terça maior aqui, eu tenho a terça maior aqui, eu tenho a quinta justa aqui, eu tenho a quinta justa aqui, eu tenho a quinta justa aqui. Enfim, você também criar essas relações. Mas isso também é um pouquinho mais avançado. Vai primeiro no básico mesmo, abrir e fazer intervalo para frente e para trás, e depois você vai indo para esses lados. É um vídeo bem longo, né, porque eu tive que explicar um pouco a parte teórica, e na parte teórica também eu não sei qual é o nível dos alunos que estão assistindo o meu vídeo, então às vezes eu tento explicar também outros conceitos, né, então o vídeo acaba ficando meio extenso, mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa um comentário aí, e se possível se inscreve no canal, deixa o joinha, porque eu faço esses vídeos com muita dedicação, muito carinho, assim, são mais de 24 anos dando aula, e eu acho que eu tenho uma metodologia minha muito peculiar, e eu gosto de ensinar, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu gosto de explicar bem as coisinhas. Então, assim, eu tive a oportunidade de poder estudar e poder me desenvolver musicalmente, e eu acho que nada mais justo também de eu compartilhar esse meu conhecimento com as pessoas. Então, se você gostou do vídeo mesmo, deixa o like, se inscreva, porque isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e ele sugere para mais pessoas, para a gente poder compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas, tá bom? É isso aí. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse vídeo aqui, tem esses dois vídeos, um vídeo de arpejo, que eu falo como improvisar com arpejo, e esse outro vídeo aqui é sobre pedagogia da guitarra, como é que é os estágios de evolução da guitarra. Dá uma olhadinha lá se você ainda não viu, que eu acho que você vai gostar. É isso aí e bons estudos.